Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã sobre fé. Porque fé é a base de tudo. Fé é a base de tudo na vida do cristão. Se eu não tenho fé, posso dizer que eu não tenho nada, porque a Bíblia diz que sem fé a gente nem agrada a Deus, né? Então eu queria ler Romanos 11:1 com os irmãos. Romanos 11, capítulo 11, versículo de número 1. O texto bíblico nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que ia agradar a Deus. E a gente encerra com o versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você pode dizer amém? Então, a fé, queridos, ela é um dos pilares da vida cristã. A fé, ela está presente em toda a Bíblia, muito embora, se você ler todo o Velho Testamento, você não vai encontrar muitas referências com a palavra fé. A título de curiosidade, eu te digo que a palavra fé, ela só aparece no Velho Testamento uma única vez. Incrível, né? A Bíblia fala tanto de fé, mas quando você lê todo o Antigo Testamento, você não vai encontrar a expressão, o vocábulo fé, mais do que uma vez. Uma única vez é que você vai encontrar no Antigo Testamento a palavra fé. No entanto, isso não significa que o Antigo Testamento não fale de fé. A palavra fé, ela é encontrada no Antigo Testamento apenas em Abacuque 2:4, quando diz: o meu justo viverá pela fé. É a única referência bíblica no Antigo Testamento onde você vai ver a palavra fé. Abacuque 2:4. Meu justo viverá pela fé. Mas o fato de aparecer a palavra fé uma única vez no Antigo Testamento, lá em Abacuque, não significa que o Antigo Testamento não fale de fé. O Antigo Testamento, várias personagens do Antigo Testamento são mencionadas aqui no capítulo 11 de Hebreus, onde nós lemos apenas os 6 primeiros versículos. Ali em Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ver várias referências ou várias alusões a fé, a homens que viveram pela fé. Hebreus capítulo de número 11 vai mencionar vários homens do Antigo Testamento. Nos poucos versículos que lemos, os introdutórios do capítulo 11, diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Você não vai ver a palavra fé escrita lá em Gênesis, mencionada em Gênesis, mas o escritor do livro de Hebreus vai dizer que pela fé, Abel oferece a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim.
O escritor dos Hebreus ainda vai dizer que pela fé, Enoque é levado, é trasladado, e ele não passa pela morte, ele é trasladado para o céu. A Bíblia diz nesse capítulo ainda, que pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de toda a sua família. Ainda nesse capítulo nós vamos ver que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Ainda vai dizer nesse texto, que pela fé, a própria Sara, mulher de Abraão, apesar de não poder ter filhos, ser estéril, e ainda ter uma idade avançada, ela recebe poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus, ele vai então falar de fé dos homens do Antigo Testamento, embora no Antigo Testamento não tenhamos a palavra fé expressa mais do que uma vez. Nós, se continuarmos lendo, nós vamos ver que o versículo 20 vai dizer que pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, o próprio Jacó, quando estava para morrer, ele abençoou cada um de seus filhos e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou a Deus. Esse capítulo ainda vai dizer que pela fé, José, próximo do seu fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, que ainda aconteceria no futuro, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Esse texto vai falar que Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era menino bonito e não temeram o decreto. E vai dizer que pela fé Moisés, sendo já um homem adulto, ele vai recusar ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado no Egito. Então perceba que toda a Bíblia, ou todo o Antigo Testamento, ele está sendo mencionado aqui no livro de Hebreus, mas a palavra fé em si, a gente não vai encontrar expressa muitas vezes no Antigo Testamento, apenas uma única vez. Então a fé, ela é um dos pilares da vida cristã e está presente em toda a Bíblia. A fé, ela não apenas nos conecta a Deus, mas a fé, ela nos fortalece em tempos de dificuldade. A fé tem a sua definição bíblica no versículo 1 do capítulo 11 que nós lemos. Versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus traz a definição de fé bíblica. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Em outras palavras, significa dizer que a fé é confiar em Deus mesmo sem ver, mesmo que você não esteja visualizando. Isso é fé. Quando Deus diz para Abraão: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande família, eu vou fazer de você uma grande nação, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão decididamente sai da sua casa, decididamente sai da casa de seus pais, da sua terra, e vai. Ele não sabia para onde, mas ele acreditava, ele cria, ele tinha convicção, ele sabia
que ia acontecer. Ele acreditava piamente. Fé é isso. Eu não estou vendo, eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei de que forma, mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque quem fez a promessa, ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Isso é fé. Fé é exatamente confiar em Deus, sem restrições, sem restrições. Assim como a gente confia que o sol vai nascer amanhã, mesmo sem vê-lo, a fé nos leva a confiar nas promessas de Deus antes de vê-las cumpridas. Isso é fé. E é interessante, porque a fé, ela é a base, ela é o requisito para os milagres de Deus na nossa vida, pastor. Eu estava dando uma olhada aqui na minha Bíblia, e eu percebi que a grande parte dos milagres de Jesus, aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, grande parte dos milagres de Jesus, eles estavam acompanhados da fé daqueles que recebiam o milagre. A gente pode citar alguns exemplos. Mateus, capítulo 8, versículo 10. Eu vou abrir esse texto, se quiserem projetar, me ajuda. Mateus, capítulo 8, versículo 10, vai nos dar um exemplo disso, e eu vou citar também outros. Olha o que diz o texto. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. De que Jesus está falando? Qual é o contexto desse texto? Esse texto está falando da cura do servo do centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, ele se aproxima de Jesus e implora a Jesus dizendo: Senhor, o meu servo está na minha casa, ele está de cama, ele está acamado, ele está enfermo, paralítico, ele está sofrendo horrivelmente. Jesus prontamente diz àquele centurião: eu vou curá-lo, eu vou curá-lo. Mas o centurião diz para o Senhor: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas mande uma palavra, libere uma palavra, fale algo daqui mesmo, porque eu sei que basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Não necessita o Senhor ir na minha casa. Eu tenho sob o meu comando, eu tenho pessoas sob o meu comando, eu tenho soldados, e eles estão debaixo de minhas ordens, e eu digo vai e ele vai, e eu digo a outro vem e ele vem. Faça isso, Senhor, basta uma palavra. Aí Jesus viu o tamanho da fé daquele homem, e Jesus então vai curar aquele homem. Jesus vai curar o servo daquele centurião. E Jesus vai expressar essas palavras dizendo: nem mesmo em todo o Israel eu encontrei tamanha fé. Perceba que a fé daquele homem moveu o coração de Deus, e Jesus então vai curar o servo ou o criado daquele centurião. Em Mateus 15, versículo 28, Jesus vai dizer para aquela mulher cananeia, aquela mulher que chega até Jesus e diz para Jesus: Jesus, a minha filha
ela está miseravelmente endemoniada. A minha filha está miseravelmente sofrendo. E Jesus, no primeiro momento, não vai responder nenhuma palavra, porque aquela mulher era cananeia, ela não era judia. O próprio silêncio de Jesus ali já era uma barreira para aquela mulher. Você já imaginou você chegar a conversar com alguém ou falar a alguém e alguém te ignorar? Fazer de conta que nem te ouviu, não te responder, não falar nada? É chato isso, né? Ou alguém que você estende a mão, a pessoa recolhe a mão, não te atende. Foi mais ou menos isso. Aquela mulher chega para Jesus, fala da sua necessidade, e Jesus não responde palavra alguma. Essa foi a primeira barreira que aquela mulher encontra, mas aquela mulher vai insistir. Aquela mulher vai insistir. E Jesus, mais uma vez, não vai atender aquela mulher. Os discípulos vão dizer para Jesus: Jesus, despede essa mulher. Essa mulher está aqui perturbando a gente, gritando atrás da gente. Manda essa mulher embora. Foi uma outra barreira que aquela mulher encontrou. A oposição, a rejeição dos que estavam à volta de Jesus. E Jesus diz: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus estava falando: eu vim para os judeus, eu vim para libertar os da casa de Israel. Você é estrangeira, você é cananeia. A minha prioridade são os filhos e não os cachorrinhos. Por que os cachorrinhos? Porque os gentios eram considerados como nada, como cão. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 22, acho que versículo 15, Jesus vai dizer assim, o livro de Apocalipse, o escritor do livro de Apocalipse vai dizer: de fora ficarão, começa dizendo, os cães. Olha aí Apocalipse 22, 15, na versão corrigida. Bota na tela, por favor. Ficarão de fora, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães. Você acha que esse texto está falando de cachorro literalmente? Não, está falando dos gentios. Está falando daqueles que eu já falei para os irmãos dos 3 grupos de povos que existem: gentio, judeus e igreja. Gentio é aquele que não aceita Jesus e que não é judeu. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos foram afastados, desconectados de Deus. Jesus veio e morre na cruz do Calvário. E todos nós que o reconhecemos como Senhor, Ele nos reconecta com Deus. Nosso nome é escrito no livro da vida, nós nos tornamos salvos. Mas aqueles que rejeitarem a Jesus, eles serão rejeitados. Aí, quando diz, de fora ficarão os cães, está se referindo aos gentios. Então, aqui em Mateus capítulo 15, Jesus vai dizer, numa terceira palavra dirigida àquela mulher: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Aí aquela mulher vai dizer: é verdade, Senhor, o Senhor tem razão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus: os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aí Jesus vai dizer: mulher, versículo 28, mulher, que grande fé você tem. Mulher, grande é a tua fé. E desde aquele momento, a filha daquela mulher ficou curada. Você percebe que o milagre, você percebe que a cura está atrelada à nossa fé? Se você não tem fé, você não vai receber aquilo que você deseja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós temos outros exemplos. Mateus 21, 21.
Em Mateus, no capítulo 21, nós vamos ver Jesus falando acerca da fé. Mateus 21 vai nos dizer, ao que disse Jesus: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. O contexto desse texto é aquele momento que Jesus vai passando, e logo de manhã, ele está voltando para a cidade, Jesus tem fome, e ele vai se deparar com uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela. Jesus vai perceber que não vai encontrar frutos naquela figueira, e Jesus então vai amaldiçoar aquela figueira dizendo: nunca mais nasça fruto de você. E a Bíblia diz que aquela figueira imediatamente secou-se, aquela árvore morre. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo que viram, que ouviram e que viram. E quando Jesus percebe que eles estão espantados, aí Jesus vai dizer: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são capazes de fazer coisas maiores do que essas. Em verdade eu digo a vocês que se vocês tiverem fé, eu digo a vocês que se vocês não duvidarem, vocês acreditarem, vocês não vão fazer só isso que eu fiz. Vocês não vão apenas dizer a uma figueira seca-te e ela secará. Mas vocês poderão inclusive dizer a esse monte: retira-te daqui e joga-te acolá, e isso vai acontecer. Olha o poder da fé. Olha o que é possível fazer por meio da fé. A fé, ela é a base da nossa vida, irmãos. A fé, ela é um pilar da nossa vida cristã. Sem fé é impossível alcançar qualquer coisa que você queira. É impossível. Então, nós vemos que a fé está relacionada às grandes realizações, aos impossíveis, aos milagres. Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesus vai falar também, vai estar realizando um outro milagre por conta da fé. E é interessante que nesse versículo aqui de Marcos 2, 5, a fé aqui não é do doente, a fé aqui não é do paralítico, porque esse texto de Marcos capítulo 2, versículo 5, vai estar contando a história daquele paralítico de Cafarnaum, que foi levado até onde Jesus estava, numa casa, e a casa estava cheia, e não era possível eles conduzirem aquele paralítico até a presença de Jesus, porque a multidão não permitia. Eles então, movidos de uma fé exacerbada, uma grande fé, eles vão subir no telhado. Aqueles 4 homens vão subir no telhado, vão conduzir o paralítico, vão abrir uma brecha no telhado e vai descer aquele homem até a presença de Jesus. Aí a Bíblia diz em Marcos 2,5 que Jesus, vendo-lhes a fé. De quem essa fé? Dos 4 homens que estavam conduzindo aquele paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Olha que coisa incrível. A fé daqueles homens moveu o coração de Deus ao ponto de Deus fazer um milagre na vida do homem. Agora um detalhe aqui é que eles levam aquele homem até Jesus para ser curado da sua paralisia, para que ele voltasse a andar. Aí quando eles enxergam Jesus, ou quando Jesus o vê descendo ali, conduzido por aqueles 4 homens, Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus não cura, ele continua paralítico. Olha que coisa. Sabe por que isso acontece? Porque mais importante de uma cura física é a salvação da alma. Enquanto aqueles 4 homens estavam preocupados na cura física, Jesus não estava preocupado com a cura física naquele momento, Jesus estava preocupado com a cura da alma. E Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E o homem continua paralítico. Olha que incrível. O homem continua paralítico. Jesus tem mais preocupação com a minha vida espiritual do que com a minha vida física. É mais importante para Jesus nós estarmos bem espiritualmente do que bem fisicamente.
Em algum momento Jesus vai falar, se tem uma coisa que te faz mal, corta, lança fora, porque é melhor entrar no reino do céu sem um olho, sem uma mão, faltando alguma coisa, mas é mais importante você entrar lá do que ter tudo isso e ficar aqui nessa terra. Aí nesse texto, irmãos, os escribas que estavam ali, os curiosos de plantão, aqueles que estavam ali só para observar o que Jesus fazia, para tentar pegar Jesus em alguma situação, eles vão começar a dizer, como se atreve ele a falar assim? Isso é blasfêmia. Como pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo isso, em seu espírito, que eles estavam discutindo essas questões, aí Jesus fala, por que vocês estão pensando essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados são perdoados, ou dizer, levante-se, tome seu leite e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aí agora, no versículo 10, Jesus vai dizer assim ao paralítico, eu te digo, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Só agora que ele vai receber a cura da enfermidade, da paralisia dele. Mas isso estava tudo atrelado à fé daqueles 4 homens que o conduziram até Jesus. Então, eu percebo que a fé, ela é necessária, ela é a base para que a gente alcance aquilo que a gente sonha. Porque aquilo que a gente sonha é algo futuro. Aquilo que a gente espera é algo que ainda não aconteceu. E a gente tem que acreditar piamente que vai acontecer. Porque se a gente duvidar, não vai acontecer. Irmãos, a Bíblia, ela nos dá vários exemplos, como já foi dito, de pessoas que foram abençoadas por causa da fé. Eu já defini aqui que fé, então, é a certeza daquilo que a gente espera, mas a gente não vê. Em outras palavras, a fé é confiar em Deus, mesmo sem a gente ver ou sem a gente entender. Isso é fé. Agora, como que a fé vem? Todos nós, de alguma forma, ou de alguma maneira, temos fé. Mas como que a fé vem e quais os tipos de fé que existem? A fé vem pelo ouvir a mensagem. Romanos 10:17 nos diz assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então veja bem, você quer ter fé? Você precisa ouvir a palavra, ou lendo, ou estudando a palavra. Olha aí, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por que eu tenho fé? Porque um dia alguém falou para mim sobre esse Deus que faz o impossível, e eu acreditei. E eu tomei posse disso, e eu criei piamente. Se você nunca ouviu desse Deus que faz aquilo que você não pode fazer, você não vai acreditar. Irmãos, eu fico imaginando Abraão. Porque Abraão, diferente de nós, ele nunca tinha ouvido sobre Deus. Abraão, ele vivia no meio de um povo muito pagão. Seu pai, Terá, era fazedor, ou era construtor, fabricante. Ele era fabricante de deuses, de imagens. O pai de Abraão era fabricante de imagens. Aí fabricava todo tipo de deuses de barro, de madeira, sei lá de quê. Abraão, ele convivia nesse meio. No meio de muitos deuses que tinham mão, mas não apalpavam, boca, mas não falavam, olhos, mas não enxergavam, ouvidos, mas não sentiam. Entende? Aí, de repente, surge um Deus, ele escuta a voz de um Deus, que fala com ele nunca tinha ouvido falar desse Deus, pastor. Esse Deus não era pregado lá entre os de Abraão, no seio de Abraão, entre o povo de Abraão, não era. Ele nunca tinha ouvido falar desse Deus. Ele conhecia vários outros deuses, deuses que seu pai fabricava, inclusive. Aí surge um ser que nunca se tinha ouvido falar dele,
e fala para Abraão: sai, vai, vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar. E Abraão obedece, acredita. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé, porque foi o primeiro homem que creu em Deus. Ele vai crer em Deus, e ele vai sair e vai. Agora nós temos fé porque ouvimos. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Você hoje está ouvindo a palavra de Deus. Eu estou falando para você que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que se não veem. Eu estou dizendo para você que aquilo que deseja o seu coração, aquilo que você sonha, aquilo que você não está vendo, você vai conquistar em nome de Jesus, pela fé. Mas você tem que ter essa fé. A cura, o milagre físico vai acontecer na sua vida se você crer, se você acreditar, se você colocar em prática a fé. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eu conheço pessoas que quando passam por um processo que eu passei pelo processo da enfermidade. Foi um processo árduo, foi um processo doloroso. Eu tive no vale da sombra da morte. Eu vivi perto do inferno ali, de sofrimento. Vocês não têm noção do que é sofrimento com relação à saúde. Vocês não têm noção do que é sentir dor todo dia. Mas não é dorzinha, não. É dor que... Eu já contei isso várias vezes aqui. Eu começava a sentir dor na barriga, minha barriga inchava, parecia um balão, parecia que ia explodir, e a dor terrível, parece que estava tudo desmontado, tudo solto dentro de mim. Eles vinham, missionária, com dipirona, para tentar conter a dor, e tinha que esperar 40 minutos o efeito da dipirona, e era como se tivesse me dado água, e eu continuava sentindo as mesmas dores, na mesma intensidade. Aí eles vinham com Buscopan composto, porque era na região abdominal, e eu continuava sentindo as mesmas dores, tinha que esperar 40 minutos, não passava. Aí eles vinham com Tilatil, um analgésico um pouquinho mais forte, e eu tomava, continuava sentindo as mesmas dores na mesma intensidade. Aí esperava uns 40 minutos, uma hora vinha com Tramal, uma dosagem de 100 miligramas, passava uma hora, Jax, eu estava sentindo as mesmas dores na mesma intensidade. E quando você vai somando esse tempo, você ficava 6, 7 horas gemendo, gritando de dor, sem suportar nada. Se minha mãe estivesse aqui, ela não está aqui hoje, deve estar me ouvindo hoje pela internet, que ela está lá na chácara. Ela lembra, porque teve um dia que eu pensei que eu não ia suportar tanta dor, que eu deitava, eu sentava, eu gritava, e a minha mãe vai lembrar disso, que eu só ficava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sentindo dor, e eu só sabia dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus é poderoso, Deus, eu só exaltava a Deus, eu não sabia falar outra coisa, pastor André, e estava naquele limite do sofrimento, que eu pensava que eu ia morrer naquele dia de tanta dor, pensava que não ia aguentar, isso numa madrugada, passando a madrugada todinha nessa situação, sentava, ficava em pé, não conseguia deitava, sentia dor, ficava em pé, sentava, não tinha posição, você sofrendo, beirando o insuportável. Depois de muito tempo, vinha com morfina. Morfina é um dos analgésicos mais fortes. A morfina, para mim, era como água, não fazia efeito nenhum. Eu continuava sentindo as mesmas dores. Depois de 7, 8 horas de sofrimento, porque as medicações tinham que ter esse escalonamento, não podia ir direto com a medicação mais forte. Os médicos diziam que eu ia viciar, que eu não podia aplicar. E aí, depois de 7, 8 horas, vinha com dolantina, que é acima da morfina. E essa aí, ela me anestesiava, eu apagava, e acordar no outro dia, 6, 7 horas depois, com a barriga toda inchada, toda dolorida, mas eu dormia, não via mais nada, eles me anestesiavam, a dolantina causava esse efeito em mim, e naquela situação toda, gente, em todo o tempo, em todo o sofrimento, eu nunca desacreditei que Deus faria um milagre na minha vida, nunca, 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 mesmo em meio a todo o sofrimento, eu dizia, Deus vai me curar, eu vou sair daqui. As pessoas ligavam, se compadeciam, e eu ficava dando ânimo para o pessoal, mesmo no estado que eu estava. Eu estava dizendo, eu vejo pessoas que às vezes é acometido de uma enfermidade incurável, pastor, aí se entrega, joga a toalha,
Aí não tem, essa doença não tem cura, eu vou sofrer muito, não quero nem saber mais de sair, quero ficar trancado num quarto, né? É assim que muitas pessoas reagem, com falta de fé. Aí pode contar os dias que vai morrer mesmo, porque o emocional de uma pessoa em meio a um problema desse, pastor, acaba de matar, se não tiver saudável, se não tiver fé, se não confiar em Deus, se não esperar naquele que pode resolver todas as coisas, vai morrer mesmo. Então, meu irmão, está doente? Meu irmão, não tem doença que Jesus não possa curar. Jesus vai curar a sua enfermidade, Jesus vai sarar você, você vai levantar do leito, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Deus pode todas as coisas, Ele vai te curar. Ele vai te curar. Tenha fé. A fé move montanhas. A fé faz o impossível. A fé faz o impossível. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, meus queridos, ela pode ser uma fé fraca. A Bíblia disse Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos foram expulsar os demônios de um certo jovem, não conseguiram, voltou para Jesus, Jesus foi e repreendeu, e Jesus falou assim: por que vocês são de pouca fé? Vocês precisam ter mais fé. Se vocês tivessem uma fé forte, se vocês tivessem uma fé suficiente, vocês teriam resolvido o problema, mas a fé de vocês foi pouca. Então a Bíblia vai dizer que tem pessoas que têm pouca fé, têm uma pequena fé. A Bíblia vai dizer que tem pessoas que têm fé sobrenatural, como o centurião de Cafarnaum, como a mulher cananeia, grande é a tua fé. Nunca vi uma fé desse tamanho aqui em Israel. Vai ter pessoas que vai ter uma fé lá nas alturas, tem uma fé, outros vão ter uma fé muito rasa. Então todos nós temos algum tipo de fé, ou fé grande ou fé pequena, né? Abraão, o pai da fé, ele não duvidou da promessa, foi fortalecido na fé, deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão creu que teria um filho mesmo sendo idoso, e Deus cumpriu sua promessa. Aí tem a fé de Pedro, né? Pedro, ele andou sobre as águas quando manteve sua fé em Jesus. Mas de repente ele começa a olhar para as circunstâncias e ele começa a afundar. Então tem a fé que anda sobre as águas, mas não pode olhar para as circunstâncias. E aí, a fé, ela pode então ser menor, pode ser maior. Pequena fé, grande fé. Como está o seu nível de fé? Quando a gente está em crise, passando por um grande problema, às vezes a gente desanima, parece que a fé desvanece, parece que a fé diminui, parece que a gente não tem força suficiente para passar o vale, porque as coisas nem sempre acontecem no tempo que a gente quer. Tem o tempo certo para tudo, e às vezes a gente não está disposto a esperar esse tempo, e aí a gente joga a toalha, abandona Jesus, né? Fala muitas pessoas. Meu irmão, independente da circunstância que você estiver vivendo, acredite, Deus tem todo o poder. O poder da fé alcança tudo que você possa imaginar. A fé nos leva a experimentar milagres, a fé nos leva a experimentar o agir de Deus. Como disse Jesus aos discípulos naquela ocasião da figueira: se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer para esse monte: mova-se daqui para lá, e vai acontecer. O poder da fé é incalculável. O poder da fé pode fazer você conquistar coisas inimagináveis. Qual a montanha que você precisa ser movida hoje? Você está diante de alguma montanha que precisa ser movida?
Qual é a montanha que precisa ser movida? Confie em Deus, tenha fé nele, acredite. Ele é o Deus que pode fazer o impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Aí você pode perguntar, pastor, eu não tenho tanta fé assim. O que eu faço para fortalecer a minha fé? De acordo com a palavra, para você fortalecer a sua fé, você precisa se alimentar da palavra. Porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você precisa se alimentar da palavra. Qual o tempo que você tem se dedicado para alimentar-se da palavra? Você lê pelo menos um capítulo da Bíblia por dia? Você já conseguiu ler pelo menos um livro todo da Bíblia por dia? Nem que seja Obadias, que é uma página só. Nem que seja 3 João, que é meia página. Você já leu algum livro todo da Bíblia, pastor Joaquim? Você já leu a Bíblia toda? Se você se alimentar da Bíblia, se você se alimentar da palavra de Deus, a sua fé vai ser fortalecida. Porque você vai ver os milagres que Deus fez, as promessas que Deus tem feito para você, e você vai ser fortificado na palavra, e você vai ter a sua fé acrescentada, você vai ter a sua fé aumentada, você vai ser fortalecido na fé, se você se alimentar da palavra. Se você não gosta da palavra, você vai ser um crente meia tigela, você vai ser um crente sem fé, e aí qualquer ventinho que der vai balançar você para um lado e para o outro. Alimente-se da palavra para você ter a sua fé fortalecida em Deus. É o primeiro passo para você aumentar a sua fé. É o primeiro passo para você ter a sua fé fortalecida. O segundo é a oração. Fale com Deus e peça que Ele aumente a sua fé. Fale com Deus e peça que Ele aumente a sua fé. Olha o que diz Lucas capítulo 17, versículo 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, que se eles tiverem fé como um grão de mostarda. E aí, se você pedir ao Senhor, Ele vai aumentar a fé. E interessante que quando os apóstolos disseram isso para Jesus, foi no contexto do perdão e a fé. Lucas capítulo 5, verso 3 fala assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes contra você, e 7 vezes vier lhe pedir perdão, perdoe-lhe. Aí os discípulos falaram: Senhor, o Senhor tem que aumentar a nossa fé, porque não é fácil não. Aí Jesus vai dizer isso para eles, Então assim, peça a Deus para aumentar a sua fé. Nós temos intimidade com o Pai de conversar com Ele em oração. E fala: Senhor, aumenta-nos a fé. A sua fé vai ser aumentada quando você se alimentar da palavra, quando você buscar a Deus em oração, pedindo a isso. E tem ainda uma outra maneira de você aumentar a sua fé: obediência. Obediência. Tiago 2,26. Tiago 2,26 vai nos dizer dessa forma: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O contexto aqui está dizendo das obras, que a gente tem que ter fé, mas essa fé tem que ser sucedida de obras. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então, nós temos que cumprir o ID de Jesus. Nós temos que cumprir o que ensina a palavra de Jesus.
Se a palavra de Jesus nos diz que nós temos que socorrer o necessitado, nós temos que fazer obras, e nós não fazemos, nossa fé não tem muito efeito. E aí, por fim, comunhão. Ande com pessoas de fé e compartilhe experiências de fé. Uma pessoa isolada, sem comunhão com outras pessoas, ela está mais vulnerável à descrença. Ela está mais vulnerável à falta de fé. Se uma pessoa estiver isolada no momento da adversidade, ela não vai ter fé para caminhar sozinha, não. Ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de socorro, então precisa de comunhão. Por isso que Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 25, vai nos dizer, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A gente precisa de estar em comunhão uns com os outros e andar com pessoas que têm fé. Você tem que andar com pessoas que têm experiências para compartilhar contigo, experiências positivas. A fé, fiquem de pé, a fé, ela vai nos aproximar de Deus. A fé vai nos fortalecer nos momentos difíceis. A fé, ela vai nos permitir ver e viver milagres. A gente precisa cultivar diariamente por meio da palavra. A gente precisa cultivar diariamente a fé por meio de palavras, por meio da oração. A gente precisa cultivar a fé por meio da comunhão. A gente precisa cultivar a fé por meio da obediência a Deus. Olha só, o que Deus falou para Abraão. Abraão obedeceu imediatamente. E pelo fato dele ter obedecido imediatamente, Abraão viveu o que Deus prometeu. E por meio dessa obediência, a sua fé, a fé dele foi aumentada e foi comprovada que Deus que prometeu era o Deus que cumpria. Então, se Deus te pede algo, você não obedece, como é que você vai experimentar se esse Deus realmente vai cumprir aquilo que te prometeu? Obedeça. Então a fé, ela nos aproxima de Deus, ela nos fortalece em momentos difíceis, ela nos permite ver milagres. E a gente então precisa cultivar a fé diariamente por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da confiança nas promessas de Deus. Te pergunto, como é que está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Inabalável? Pequena? Grande? Já está querendo desistir porque não acredita mais? A bênção está demorando chegar? A resposta de Deus não está acontecendo no seu tempo? Como está a sua fé hoje? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aumente a sua fé, fortaleça a sua fé, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão. Fortaleça a sua fé. O que você está esperando de Deus? Faça um plano de leitura da palavra de Deus. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a se alimentar da palavra de Deus. E você vai ver como você terá a sua fé aumentada. Comece a ter contato com esses milagres. Comece a ter contato com o que Jesus fez. Comece a ter contato com o que os apóstolos viveram. Comece a ter contato com o que os heróis da fé viveram. A sua fé vai ser aumentada. Aumente a sua fé e viva os milagres, porque os grandes milagres contidos na Bíblia estão atrelados à fé daqueles que receberam o milagre. Aumente a sua fé para aumentar as suas experiências com Deus e os milagres de Deus na sua vida. Creia, ainda que você não veja, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias. Eu estava conversando ontem num gabinete com um jovem,
E a gente estava falando de promessas de Deus. Quando eu era solteiro, estava noivo, pastor. Estou falando do ano de 1989. Eu era líder de jovens. Eu lembro que numa pregação, num sábado à noite, um pastor da época que já morreu, pastor Edivanilson, ele pregando, e no meio da palavra ele disse que Deus me levaria em outras nações, que eu iria transpor oceanos. Oh, irmãos, eu estava vivendo uma crise tão difícil, preparando para o casamento, dificuldade que todo jovem no início da vida passa, 18, 19 anos, 20 anos. Falei, isso aí é impossível. Naquela época tinha um pastor que fazia muitas viagens para Israel, amigo meu, até hoje ele ainda continua fazendo, já fez mais de 50 viagens para Israel. E quando ele anunciava as viagens para Israel, para mim era um sonho. Meu Deus, que sonho. Mas quando falava o valor em dólares, eu falava, é impossível. Mas Deus falou em 89 que me levaria a outras nações. Aí a gente conversando ontem, e falando de promessas de Deus, eu falando, meu Deus, hoje eu já visitei quase 20 países. E eu olho para mim, pastor, irmãos, Jacques, falo, meu Deus, como Deus é fiel. Às vezes Deus te fez uma promessa, hoje você olha para as circunstâncias, você olha para o momento, e você fala, impossível, isso não existe, não tem como. E a gente começa a lembrar das promessas que Deus faz, e ver o tempo passar e ver as promessas se cumprindo, a gente começa a olhar o quanto que a gente é às vezes falho na hora que recebe a promessa. Porque quando eu recebi a promessa, eu vi muito empecilho, eu vi muita dificuldade, eu pensava, isso não existe, não tem como, não tem jeito. Só que a gente só conhece o hoje, a gente só conhece o agora. Você não tem noção do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Você não tem noção do quanto Deus ainda vai te abençoar. Você não tem noção de onde Deus vai te colocar, meu irmão. Você não tem noção. Você não enxerga porque é futuro, é daqui de 5 anos, é daqui 10. Mas o tempo vai chegar. E eu já falei isso aqui, eu torno a falar. Eu tenho estado muito preocupado hoje com as famílias que estão iniciando a vida a dois, os casais. Porque muitos têm sofrido, porque querem tudo hoje, pastor. Eles não têm paciência. Hoje nós estamos naquela vida do imediatismo, do já. Tudo tem que acontecer agora. Naquela época a gente casava, não tinha um bem móvel, não tinha um veículo, não tinha nada, não tinha, era o colchão e o fogão ali, e juntava as trouxas de roupa e ia morar junto, casado, abençoado. Hoje tem que estar formado, hoje tem que falar 2 línguas, hoje tem que ter casa, tem que ter carro, hoje tem que estar tudo estabilizado. E às vezes esse processo demora, isso não é do dia para a noite. E aí às vezes se casam, e aí quer ter o melhor carro, quer ter o carro do ano, o lançamento do ano, aí quer morar num lugar onde a condição social exige um pouco mais, não está disposto a ir morar lá no começo, lá no Sol Nascente, lá na Estrutural, se for preciso, lá em Águas Lindas, lugares mais distantes. Quero morar no coração de Brasília, do lado do Palácio do Planalto, né? E tem que ser no último andar, tem que ser na cobertura, porque senão, né? E por conta disso, muita gente tem quebrado a cara, aí tem vivido anos e anos em dificuldade, porque está colocando a mão, ou dando um passo, onde não alcança. Espera pacientemente no Senhor. O Senhor é que sabe, meus irmãos, acerca do seu futuro. Ele é que sabe os pensamentos que tem acerca de você. É um pensamento de prosperidade, de bênçãos, é um pensamento de glória para você. Você não vê, você não enxerga. Quando Deus falava comigo, lá na minha juventude, eu não acredito, assim, eu não conseguia imaginar, pastor André.
não descria, mas via muita dificuldade. Meu irmão, pode estar difícil hoje, pode ser impossível para você hoje, mas para Deus não existe impossibilidades. Ele pode todas as coisas. A enfermidade vai bater em retirada, a dificuldade financeira vai bater em retirada, a porta vai se abrir, o seu sonho vai realizar, a casa própria, você vai pegar na chave que vai abrir a porta e você vai entrar por ela. O carro dos sonhos vai ter, o emprego dos sonhos vai ter, o esposo dos sonhos vai ter, a esposa dos sonhos vai ter, em nome de Jesus, irmãos, porque Deus é fiel. Mas tenha fé, acredite, espere, não desista, não jogue a toalha, não abandone, siga em frente, porque as promessas de Deus ainda estão de pé. Lembra das promessas que Deus te fez? Estão de pé, meu irmão, estão de pé, minha irmã, vai se cumprir em nome de Jesus. Ele é fiel. Mantenha a sua fé fortalecida em Deus, mantenha a sua fé lá nas alturas, mantenha a sua fé firme e inabalável, porque Ele é fiel, Ele não vai falhar, Ele não vai falhar. Nós falhamos, mas Ele não falha. Amém? Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê um domingo abençoado, que você tenha uma semana abençoada, um feriado abençoado. Que você possa estar conosco aqui segunda noite, terça noite, quarta noite. Deixe de vir aqui não, Deus tem bênçãos para você. Eu falei, irmãos, olha, eu já falei aqui, deixa eu falar para vocês. Os maiores milagres acontecidos na minha vida foi dentro da igreja. Pega essa. Os maiores milagres da minha vida aconteceram dentro da igreja. Foi na presença de Deus. Eu já falei aqui que em 1989, quando eu estava nessa situação, era jovem, eu estava noivo, eu iria me casar, eu tinha passado no concurso, alguns concursos, e estava aguardando ser chamado. 89 foi um ano presidencial, de eleições presidenciais. 89 foi o ano que elegeu Fernando Collor de Mello, que assumiu em 90. Final de 89, governo Sarney, inflação nas alturas. E tinha um decreto do Sarney que não podia contratar ninguém. No segundo semestre de 89 tinha um decreto presidencial, não podia contratar ninguém, mesmo que tivesse sido aprovado em concurso. Eu tinha passado em alguns concursos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, STJ, TRT e TFR, Tribunal Federal de Recursos, TRF1 hoje. Estava aguardando ser chamado, mas tinha um decreto que não podia ser contratado, pastor, por conta das eleições. Por que por conta das eleições? Porque até 88 não existia obrigatoriedade dos concursos públicos. Com a Constituição de 88, que foi promulgada no dia 5 de outubro, é que veio essa obrigatoriedade. Até 88 as pessoas ingressavam no serviço público, até tinha processos seletivos, mas não tinha a obrigatoriedade do concurso. Tinha muito as indicações políticas, principalmente aqui em Brasília. Se entrar num ministério qualquer, bastava o ministro indicar: pastor Joaquim, o senhor vai ser nomeado, e o senhor virava um servidor público, era desse jeito. Os deputados, os senadores, aqui em Brasília era o trem da alegria que eles chamavam. Aí 89 estava com um ano de Constituição, era a primeira eleição pós-Constituição. Aí Sarney, para evitar que tivesse esses arranjos políticos, de sair nomeando todo mundo em troca de voto, vocês sabem como é que funciona a coisa. Aí tinha o decreto presidencial, eu tinha passado no concurso, mas não podia ser chamado. Eu estava no círculo de oração, numa sexta-feira, na igrejinha humilde que eu me converti, e eu estava desesperado, porque o casamento marcado para abril de 90, isso era outubro, as eleições iam acontecer naquele mês, eu precisando ser contratado, porque estava noivo e ia casar. Eu fui para o círculo de oração, ali, fiquei no último banquinho, era uma igreja pequena, no último banco, me ajoelhei. Toda sexta-feira à tarde tinha um ciclo de oração, e eu estou ali, irmãos, e estou em espírito, orando, falando com Deus. Não estou fazendo uma oração alta para ninguém escutar. Tem coisas assim que é você e Deus, né? Eu me ajoelho, baixo a cabeça e as irmãs estão lá no fogo.
E eu falava em espírito, eu falava: Deus, o Senhor sabe, meu casamento está chegando, é agora em abril, eu passei nos concursos, mas tem esse decreto de proibição, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim o mais rápido possível. Eu trabalhava numa empresa privada, mas eu estava nessa expectativa do novo emprego. Eu só escuto quando a irmãzinha, ela vai pelo corredor da igreja falando em línguas, e ela chega lá, coloca a mão na minha cabeça e Deus fala assim: filho, esse emprego que você está me impedindo, eu vou abrir a porta por esses dias. Irmãos, eu estava falando com Deus, eu e ele, no espírito. Filho, esse emprego que você está me impedindo, eu vou abrir as portas por esses dias. Agora olha o que ela vai continuar falando, o que Deus vai continuar falando por meio dela. Eu vou abrir a porta por esses dias, mas não vai ser por muito tempo, porque eu não quero você nesse emprego, eu quero você cuidando da minha obra. Irmãos, 89, Deus falou que ia abrir a porta de emprego por poucos dias. Deus já sabia que em 2002, eu seria afastado desse emprego, eu seria aposentado para ficar cuidando da obra. Esse milagre, Deus falou comigo 15 anos antes. Passou 30 dias, Tarcísio, eu recebo telegrama do Correios, me convocando, ainda no mês de novembro, me convocando para apresentar os documentos. Não podia ser contratado, mas a Caixa se antecipou, já foi fazendo exames, já foi entregando documentos, e foi do jeito que Deus falou com aquela mulher. Por esses dias eu abro a porta, por esses dias eu recebi o telegrama, entrei na Caixa. Quando Deus fala por pouco tempo, esse pouco tempo para Deus na minha vida durou 15 anos. Eu fiquei 15 anos naquele emprego, e Deus falou por pouco tempo. Com 15 anos, Deus fala comigo que eu tenho que sair da Caixa e eu aposento. Um exemplo: no ano de 2000, agora é ano 2000, eu já sou gerente da Caixa, eu estou na igreja, estou falando que os milagres de Deus, é na igreja que Deus fala comigo. Eu estou na igreja, 2000, maio de 2000, eu era gerente da Caixa. Aí Deus usa um pregador, um que veio aqui esses dias, e fala: filho, e Deus é tão lindo, porque as mesmas palavras que Deus usou aquela mulher para falar, em 2000 Deus usa um pregador, 11 anos depois, e usa as mesmas palavras. Aquele homem, Deus usa ele, pastor André, e fala assim: filho, por esses dias eu vou te tirar do seu emprego, porque eu não quero essas palavras, porque eu não quero você nesse emprego, eu quero você cuidando do meu rebanho. Irmãos, quando aquele homem falou isso, ele completou dizendo: você vai para a cadeira de rodas, você vai ser aposentado e você vai ser curado, porque eu não te quero nesse emprego, eu quero cuidando do meu rebanho. Quando ele usou essa expressão, eu não te quero nesse emprego, eu quero cuidando do meu rebanho, a minha mente transportou-se para 1989 automaticamente. Eu falei: é Deus que está falando, eu já ouvi essa voz, e do jeito que Deus falou, aconteceu. No ano de 2006, eu estou sofrendo com as dores que eu já referi para os irmãos. Em cima do altar, na igreja, Deus usa um homem. Eu estava em 2006 com o seguinte diagnóstico: tinha que tomar medicações para o resto da vida, segundo a prescrição médica, por conta das dores. Eram 32 comprimidos diários para o resto da vida. A medicação era de alto custo, apesar do plano de saúde da Caixa cobrir, era uma complicação muito grande. 32 comprimidos por dia para o resto da vida, todos os dias, para o resto da vida. Esses comprimidos não resolviam o problema, eu continuava sentindo dores que beiravam o insuportável. 3 vezes em média na semana, a Rosália tinha que me botar no carro, levar para o Anchieta ou Santa Marta, para receber medicação na veia, para suportar, porque em casa os comprimidos não resolviam. Eu não podia comer nada, porque tudo que colocava na boca, quando chegava no intestino, eu começava a chorar e gritar de dor. Então eu não comia. A minha alimentação era legumes cozidos na panela de pressão. A minha mãe ou a minha esposa batia aqueles legumes bem cozidos no liquidificador, coava numa peneira bem fina, sobrava um caldinho daqueles alimentos, e eu bebia para tentar repor os nutrientes do meu organismo.
não eram suficientes. Eu fui perdendo peso, cheguei a ficar com 42 quilos. 32 comprimidos pro resto da vida, não podia comer nada, sentia dor todo dia. Essa era a minha situação. Perdi peso, perdendo peso todo dia. Aí eu estou no altar, nessas condições. Deus levanta o profeta, pastor Marcílio, e fala: filho, hoje, tinha 4 anos que eu estava nessa luta. Filho, hoje, em cima do altar, hoje eu boto fim no seu sofrimento. Hoje eu boto fim no seu sofrimento. A partir de hoje não tem mais medicação. A partir de hoje você não sente mais dor. A partir de hoje não tem mais restrição alimentar, você volta a comer de tudo. E a partir de hoje o seu peso volta ao normal. Porque hoje, nesse dia, diante dessa multidão, ao vivo e a cores, eu coloco fim no seu sofrimento. Daquele dia para cá, nunca mais eu deixei de comer qualquer coisa. Eu deixei, pastor, de comer nada, porque Deus curou em cima do altar. Nunca mais tomei comprimido para essa doença, fui curado. Nunca mais senti dor relacionada a essa doença. Meu peso voltou ao normal, passou do normal, agora tem que parar de comer um pouco. Exagerei, pastor, mas foi em cima do altar. O que eu estou dizendo para você, irmãos, aqui é lugar de milagres, aqui é lugar de cura. Às vezes eu quero ficar em casa, às vezes eu quero ficar andando para aqui e para lá. Irmãos, vem para a casa de Deus. Deus está nesse lugar. Deus cura a sua enfermidade, Deus resolve o seu problema, Deus abre uma porta, Deus fala contigo, Deus aumenta a sua fé, Deus fortalece você nessa vida. Jesus te abençoe. Nós vamos encerrar, eu só quero saber se tem entre nós nessa manhã alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui, quem sabe que entrou aqui e ainda não se entregou para Jesus, ainda não serve a Jesus. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, você quer renovar a sua fé, a sua aliança com Deus. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, iremos orar por você. Eu quero abençoar a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Você veio aqui hoje, Jesus falou com você aqui hoje, eu sei, Jesus falou com você. Você não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus nesse dia? Onde está a primeira pessoa que quer reconciliar com Jesus? Onde está a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Deus? Esse Deus que molda, que nos transforma, molda a nossa natureza, molda a nossa vida. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Se tem, levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aumente a sua fé, fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Acredite, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que as circunstâncias pareçam completamente adversas, Ele vai fazer, Ele vai te abençoar, vai acontecer em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo cada um dos teus filhos nesta manhã. Te peço, Pai, aumenta-nos a fé, Senhor, fortalece em Ti a nossa fé, meu Pai. Faz-nos acreditar nos milagres, mesmo que pareçam mais improvável, Jesus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Cura enfermos nesta manhã. Cura enfermos, Pai. Repreende enfermidades, meu Deus. Pai, visita o pastor Roberto, que está internado ali no hospital de base, foi submetido a uma cirurgia. Pai, dá saúde para o teu filho, restaura a saúde do teu filho. Eu sei, Pai, que Tu é o Deus de perto e o Deus de longe. Pai, no caso do servo do centurião de Cafarnaum, não houve necessidade do Senhor ir até o criado, até o servo daquele centurião. Bastou uma palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita o pastor Roberto ali onde ele está. Oh Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, o livra, Pai, daquelas dores que ele tem sentido essa semana. Pai, em nome de Jesus, restaura a saúde. Deus, visita o Bento, o neto, Senhor Jesus, do Jaques, da Carminda. Oh Pai, ele está ali naquela UTI, está sendo submetido a um tratamento, diagnóstico ainda não fechado, mas o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Deus, visita aquela criança ali nesta hora, Pai.
Oh Senhor, leva a saúde, restaura a saúde, repreende toda a enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Que ele receba alta hospitalar o quanto antes, Pai, que ele volte para o seio do lar, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Pai, qualquer pessoa que está aqui nessa manhã, que esteja sofrendo de qualquer enfermidade, que o Senhor possa repreender, banir, estipar toda doença, todo mal, toda seta maligna, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Deus, abre portas para os teus filhos, portas de emprego, portas financeiras, Pai, Senhor, os sonhos, os projetos, Pai, aquilo que deseja o coração dos teus filhos, se alinhados com a tua vontade, Pai, que sejam concretizados em nome de Jesus, meu Pai. Deus, nesta manhã, Senhor, eu oro por todos aqueles que estão enfermos, acometidos, ó Senhor, de uma enfermidade que a medicina diz que não tem cura, aqueles que estão, Senhor, fazendo tratamento contra o câncer ou qualquer outra enfermidade, que sejam curadas, que sejam restauradas da enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo a todos, Pai. Senhor, seja contigo, não só hoje, mas para sempre, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Está terminado.